Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 24 de novembro de 2023, são 9 horas e 30 minutos. E as pistas de Lira sobre o rumo da PEC do Supremo são de que ele deve tentar acomodar a situação por uma razão muito simples. O Supremo vai à guerra contra o Congresso. E, na verdade, tudo isso enseja, inclusive, uma ação do ministro Gilmar Mendes e do ministro Alexandre de Moraes, além do próprio presidente do tribunal, Luiz Roberto Barroso, no sentido de desmascarar a razão pela qual o Congresso tomou essa medida. E o Gilmar Mendes, ele deu uma dica de uma intenção criminosa por parte dos congressistas e, sobretudo, dos senadores que entraram com essa medida e conseguiram aprová-la, inclusive por uma margem bastante suspeita. Vamos entender o que é que está acontecendo. Primeiro, a gente vem nessa matéria do jornal o Globo, que ela contém uma pérola nas entrelinhas. Vamos ler a matéria. Até a aprovação da proposta de emenda constitucional à PEC, que limita os poderes dos ministros do STF, parte dos magistrados e mesmo de integrantes do governo Lula achava que a proposta seria freada na Câmara dos Deputados. Afinal, o presidente da Casa, Arthur Lira, foi beneficiado por decisões monocráticas recentes, como de Gilmar Mendes anulando as provas contra ele por desvios de recursos da compra de kits de robótica para a escola de Alagoas. Contudo, os interlocutores que sondaram Lira a respeito de seu rumo, logo após a aprovação da PEC no Senado, concluíram que o presidente da Câmara vai ter dificuldade, vai ter que arriscar seu capital político para proteger o Supremo. Porém, há um fato aqui que mostra que o Lira vai agir diferente. Antes da aprovação da PEC no Senado, o Lira tinha dito a aliados que tentaria segurar o caso porque ele mesmo foi beneficiado, minha amiga, meu amigo, por decisões monocráticas. E nessa quinta-feira, depois da troca de chumbo entre Gilmar Mendes e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o presidente da Câmara já lavava as mãos dizendo que agora ficou difícil, tal, mas a situação não vai parar por aí. Em seu discurso na sessão da Corte, Gilmar se referiu à PEC como um casuísmo e aos que a defendem como inequívocos pigmeus morais. Veja só o nível que foi o Gilmar Mendes. Além de cobrar diretamente dos parlamentares uma retribuição por, abre aspas, serviços prestados, não só na época da pandemia da Covid ou na contenção dos arroubos golpistas de Bolsonaro, Gilmar foi direto. Curiosamente, a PEC não impede decisões monocráticas em habeas corpus, mecanismo muitas vezes utilizado pela defesa de agentes políticos que ontem mesmo se articularam para restringir as competências da Corte Constitucional. E essa frase tem um simbolismo gigantesco. E eu vou repetir a frase para que você entenda bem aonde eu quero chegar. Gilmar foi direto, 2 pontos, abre aspas. Curiosamente, a PEC não impede decisões monocráticas em habeas corpus, mecanismo muitas vezes utilizado pela defesa de agentes políticos que ontem mesmo se articularam para restringir as competências da Corte Constitucional. Fecha aspas. Vamos lá. Primeiro lugar, o Congresso, o Senado, no caso, deixou de fora
da limitação de decisão individual de ministros do STF, porque essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, essa mudança na Constituição, aprovada anteontem, não é, na quarta-feira à noite, no Senado Federal, ela impede que ministros do STF tomem decisões sozinhos. Tem que ser os 11 ministros para tomar decisão, ou uma das turmas que costuma ter 5 pessoas, 5 ministros em cada turma. Então é um colegiado que vai tomar a decisão. O ministro não vai poder tomar a decisão isoladamente, menos em um caso. Se um político ou qualquer um, mas no caso eles estão preocupados com eles mesmos, esses senadores, pedir um habeas corpus ante um pedido de prisão, um risco de prisão, um habeas corpus preventivo, ou se for preso e pedir habeas corpus, aí um ministro só pode atender ao pedido. Então veja só que é um casuísmo realmente, não é? Casuísmo é você tomar uma decisão só para aquele caso, e uma preocupação dos senadores com os processos que eles têm no STF. E aí o Gilmar termina chamando o STF do que ele é, Corte Constitucional. Veja bem, guarde essa expressão, Corte Constitucional, essa qualificação do tribunal. O STF é uma corte constitucional, ou seja, é uma corte que delibera, que decide sobre o que está na Constituição e o que não está. Aquilo que a Constituição permite e aquilo que a Constituição não permite. Vamos em frente. Ocorre que Pacheco revidou no mesmo diapasão. Eu não admito que se queira politizar e gerar um problema, etc, etc. Muito bem. De acordo com os líderes ouvidos pela equipe, a fala de Gilmar acirrou ainda mais os ânimos. Eles estão bravos, mas eles estão bravos, não vai adiantar nada e você vai entender por quê. Eles avaliam que a resposta de Pacheco riscou no chão uma linha a partir da qual só se pode ir em frente e não recuar. E o Pacheco já está querendo pautar mandatos para ministro do STF, ou seja, impedir a vitaliciedade do cargo de ministro do STF. O Pacheco quer comprar essa briga, só que eu vou falar para você, ele vai perder, e eu já vou explicar por quê. O STF já avalia julgar a inconstitucionalidade dessa PEC que limita os poderes da Corte, essa e outras PECs. Ministros do Supremo Tribunal Federal já avaliam considerar inconstitucional a PEC que limita decisões monocráticas individuais dos integrantes da Corte. Caso alguém apresente um mandado de segurança contestando a PEC, a Corte deverá decidir rapidamente, disse ao blog um integrante do Supremo. O STF só age se for provocado. Então, funciona assim. Alguém vai chegar lá, alguém aleatório, alguém muito amigo do STF, vai chegar no STF e vai protocolar uma ação pedindo para anular essa PEC porque ela viola a Constituição. Até aqui, toda a estratégia era apostar que a Câmara dos Deputados ia segurar e não ia ser necessário isso. Mas ministros do STF acham tão grave o movimento do Senado, tentando emparedar o Supremo, que agora avaliam dar uma resposta da própria Corte ao que ocorreu na noite de quarta. Uma dura resposta do Supremo veio nesta quinta em falas de Barroso, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes também. Para integrantes do STF, o Senado está fazendo um movimento político, porque o STF barrou ações inconstitucionais do antigo governo, o governo Bolsonaro. É o bolsonarismo que está atacando o STF. Então, minha amiga, meu amigo, vamos em frente aqui que tem mais coisa. Há uma carta na manga do STF para um eventual pedido de impeachment, porque estão cogitando até pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. A carta na manga do STF para um eventual pedido de impeachment de ministro na Corte.
Diante da ofensiva do Senado, ministros já debatem os próximos petardos que podem atingi-lo. O maior de todos seria a Casa dar andamento a um dos mais de 50 pedidos de impeachment de magistrados da corte que estão parados. O principal é Alexandre de Moraes, mas todos os ministros têm pedido de impeachment no Senado. Hoje, os ministros do Supremo acreditam que, apesar de a tensão estar em alta entre o tribunal e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, as chances de uma solicitação nessa linha prosperar são remotas, ou seja, vai ser difícil de pedir em impeachment, mas o STF está se precavendo até contra isso. E aí, caso isso aconteça, os magistrados já têm uma saída, vão julgar inconstitucional, assim como a PEC que impede decisões monocráticas, vão considerar inconstitucional qualquer um desses pedidos. Os ministros afirmam que qualquer demanda nessa direção não teria base consistente. A mesma estratégia é debatida para a PEC que limita as decisões monocráticas, conforme informou o Gerson Camarote da Globo News. E aí, o negócio é o seguinte, você lembra que eu falei aqui no começo que a questão da Corte Constitucional, não é, de dizer que é uma corte constitucional, aqui o Gilmar Mendes, não é, ele diz aqui, se articularam para restringir as competências da Corte Constitucional, porque o STF decide o que está e o que não está dentro da Constituição, minha amiga, meu amigo. O STF é o guardião da Constituição Federal. Então, o Senado, o Congresso, pode aprovar o que quiser. E o STF pode dar a última palavra, dizer, olha, isso que vocês aprovaram viola a Constituição. E aí acabou. Só se derem um golpe militar. Senão, o STF tem competência para dizer que as decisões do Congresso violam a Constituição. E é por isso que o Lira vai empurrar com a barriga a PEC que atinge o STF, porque, na verdade, ele, inclusive, foi um dos que só não está na cadeia por conta do STF. Mas essa situação é muito ruim para o Brasil, né? É extremamente ruim para o Brasil, por uma razão muito simples. E a razão, minha amiga, meu amigo, é a seguinte: não interessa uma crise entre os poderes para o Brasil. Isso atrapalha tudo, atrapalha a política, atrapalha as votações do Congresso, cria uma situação de instabilidade democrática no país, e isso é o que defende, o que quer o bolsonarismo. O bolsonarismo quer confusão, eles querem confusão. E aí, na verdade, tudo isso caminha para o seguinte ponto para concluir este vídeo. Em última análise, tem militar muito bravo com o STF. E, em última análise, tem militar doido para dar um golpe militar no país. A única coisa que nos salvou em 2022 de um golpe pedido pelo Bolsonaro aos militares foi os Estados Unidos terem mandado para cá uns 10 funcionários, inclusive o chefe da CIA, embaixador, etc., general da divisão Sudeste, conforme matéria da revista da agência Reuters, conforme matéria do jornal The Washington Post e conforme toda a imprensa europeia e a brasileira noticiaram. Os Estados Unidos proibiram os militares brasileiros de darem um golpe para o Bolsonaro ficar no poder. Será que os Estados Unidos fariam isso de novo agora? Principalmente depois dessas questões da Ucrânia e da guerra em Gaza? Eis a questão. Vale a gente refletir. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.